amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós temos misturas para fazer o loiro escândalo da Adriane Galisteu, o look que ela tá na fazenda, e também como cobrir os brancos com essa mistura. Sou Alessandra Velay, especialista em cuidados capilares e cores de cabelo e embelezo o mundo com amor e sabedoria. Já tô te dando uma dica top, hein, gata? Em troca eu te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe nas suas redes sociais, compartilha geral, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tuas amigas vão adorar esse loiro escândalo da Adriane Galisteu. E também vá maratonar nossa playlist e descubra a coloração que eu vou deixar lá aqui no final do vídeo para você completinha. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer sua cor de cabelo preferida. E este loiro lindo, 10.03, e a Adriane Galisteu está usando em coloração e descoloração, vou dar dica para vocês. E vocês sempre me perguntam qual é a marca, Alessandra, é a mais real da L'Oréal. É uma das marcas que eu trabalho aqui no salão. E a Adriane Galisteu está arrasando na Fazenda 14, lindo esse cabelo, escandulera, legalmente loira, tá mais loira do que nunca. E claro, né, a gente não pode faltar de falar aqui pra vocês sempre dos cabelos das famosas também, né? Gente, olha, esse loiro da Adriane Galisteu é um dourado frio, que ele é leve, tem um fundinho dourado, tá? Então, eu vou dar dica pra vocês nesse vídeo em coloração e descoloração. Vamos começar pela descoloração, né? Como pode fazer mechas, que o cabelo dela são mechas, bastante mechas, né? Agora que tá cada vez mais loira, então cada vez mais mechas. E também, né, como pode fazer também essa descoloração, tirando, por exemplo, cores escuras, um vermelho, um ruivo do cabelo, né, fazendo a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração, aquela descoloração global, né? Aí cada um é que decide. Agora, como é que a gente vai fazer, gente? Olha, a primeira coisa é um teste de mecha, né? Sempre, sempre, sempre. Mas antes de eu falar da cor, gente, eu me lembrei agora que nós temos aqui no nosso canal, na playlist Passo a Passo, esse vídeo que vocês estão vendo aí, do antes e depois, ele tá completinho aqui no card pra vocês, de um loiro dourado frio. Então tá lá, bonitinho pra vocês fazerem esse passo a passo, né? Quem quiser apostar aí nesse loiro. E também lá na playlist Passo a Passo nós temos de tudo que eu faço no salão, alisando, progressivando, até mega reta tem por lá, fazendo aquele vídeo que sempre bomba aqui no canal, né? Que é o segredo de salão de como cobrir qualquer cabelos brancos, tá? Então, vai lá se jogar quem tem dificuldade para cobrir seus brancos. A shampoo usada também, né? Muito usado, tá tudo por lá. Também, gente, como é que a gente vai fazer, né? Tem que fazer sempre, claro, um teste de mecha, né? É a primeira coisa, né, gente? Porque senão, você não sabe, né? Como é que tá esse cabelo, você não vai quebrar, para se livrar aí do corte químico. E também para saber se esse cabelo ele pode ser descolorido num fundo de clareamento 9, tá? 9 já dá, tá? Pode ser o 9, fundigamento 9 ou 10, que são amarelados, né? O fundigamento 9 é um amarelo sol, sabe? Amarelão. E o 10 é aquele amarelo mais quase branco, né? Quase não tem influência de amarelo, tá? Então não importa, pode ser um dos dois. Agora, como é que a gente vai fazer, gente? Olha, essa mistura, né, vai ser feita com o 10.03, né, que eu mostrei agora pra vocês aí, e mais o 10.21, tá? Ou pode ser substituído também pelo 10.2, tá? Mas eu vou falar aqui do 10.21. Então, desse 10.21, ele vai ser colocado aqui em pequenas quantidades. Ele vai entrar aqui, esse 10.21, somente para neutralizar esse fundo amarelado do cabelo, tá? Então, por exemplo, se o cabelo for longo aqui no peito ou no meio da costa, vai ser colocado 10 gramas desse 10.21. Se o cabelo for mediano ou curto, 5 gramas desse 10.21. Aí faz a mistura aí, né, com o 10.03, né, com maior quantidade, é claro. Por exemplo, muita gente me pergunta, né, Alessandra, qual é a quantidade, por exemplo, pra gente tonalizar o cabelo, né, fazer a matização, ou então pintar, tá? Com cabelo longo, geralmente a gente gasta logo de cara, pode gastar um pouco mais do que essas quantidades aqui, tá, gente? Pro cabelo longo é 100 gramas logo de cara, tá? Então, para um cabelo mediano ou curto, para um cabelo mediano abaixo do ombro, 60 gramas e para um cabelo curto, né, acima do ombro, 40 gramas, tá? Pode gastar um pouco mais porque de repente o cabelo é muito cheio ou um pouquinho mais, um extra longo, por exemplo, tá? Então fica aí a dica. Agora a gente vai fazer a mistura
com OX de 10 volumes, ou pode ser OX mais baixa também. E deixar um tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização. Agora a gente vai para uma outra situação, né? De um cabelo, gente, que a gente tem mechas nele, vai ter branco para cobrir, quer deixar o cabelo, ou a raiz, né? O cabelo todo natural, que é a cor do nosso cabelo mesmo, virgem, né? A cor do nosso cabelo mesmo. Então, mediante tudo isso que eu falei aqui, né, a gente pode usar, a melhor opção aqui é usar o 6.0 ou o 7.0 com OX de 10 volumes. Por exemplo, quem tem o cabelo castanho virgem, né, o cabelo que é da cor do nosso cabelo mesmo, 6.0 é melhor usar, tá? Com OX de 10. E pro cabelo castanho, pro cabelo louro escuro, quer dizer, é o 7.0 com OX de 10. Melhor usar assim. Agora, por quê, gente? Olha, eu acho o melhor disso tudo que eu tô falando aqui é que a gente usando esse 6 ou 7.0 com OX de 10, a gente daqui a alguns meses vai querer fazer uma descoloração nessa raiz, por exemplo, que tá pintado, né, para tirar os brancos, ou pode ser feito no cabelo todo, tá, gente? Por exemplo, pra fazer tipo morena iluminada, né, a pessoa quer usar, né, no cabelo todo para tirar os brancos e ficar a mesma cor do cabelo, pode ser usado também. E depois fazer as mechas, né, numa segunda etapa. O melhor da festa, gente, que daqui a alguns meses a gente vai querer fazer esse retoque de raiz. E não tem problema nenhum em chegar neste fundo de clareamento 9 ou 10, tá? Não tem impedimento nenhum de clarear o cabelo. Então vamos lá, vamos para uma outra situação de um cabelo que é virgem, né? Aquele cabelo que a gente vai colorir pela primeira vez, né? O cabelo virgem, como a gente chama. Então, preste atenção na OX, tá, gente? Muita gente erra na OX. E a gente vai ver, né? Eu vejo nos comentários ou em lives: olha, Alessandra, o meu cabelo ficou assim. A gente vai ver foi a OX que foi assim, que não foi a correta, né? Ou então colocou uma outra cor e deu uma outra cor, entendeu? Então, presta atenção no OX. Para o cabelo que ele vai ser colorido pela primeira vez, cabelo virgem, castanho escuro, todos os castanhos, quer dizer, aliás, todos os castanhos não, todos os cabelos, agora que eu me lembrei. Todos os tons de cabelo, tá? Por quê? Porque tá nesse tom de 10, tá? Se fosse até no 9, ainda dava pro louro escuro a gente usar só o X, tá? Mas no caso aqui, todos, porque não tá nesse tom de 10, né? Todos os cabelos que a gente quer pintar, né? Não precisa descolorir, não precisa nada, tá? Quando o cabelo é virgem, né? No caso. Tá? Então você quer pintar, usar uma tinta. Então todos os tons de cabelo a gente vai colocar aqui, gente, mais o reforçador de clareamento, né? Muita gente me pergunta: o que é, Alessandra, reforçador? Eu falo sempre dele aqui, né? São aqueles loiros ultra claros que toda marca tem. As numerações deles são 11 ponto alguma coisa, sempre mais de 10, né? 12 ponto alguma coisa ou 13 ponto alguma coisa, tá? Então eles aqui vão entrar, qualquer cor, tá? Eles vão entrar aqui na nossa misturinha pra gente não precisar descolorir esse cabelo. O reforçador que a gente já falou, né? Aí vai ficar o 10.03, que é a cor do cabelo dela, né? Da Adriane. E mais, se tiver branco pra cobrir, coloca o 10.0, tá? Vai ficar em 3 quantidades iguais. Se não tiver branco, gente, a gente tira esse 10.0, porque, né, não precisa, né? Então vai ficar só o reforçador e mais o 10.03, tá bom? Em 2 quantidades iguais, meio a meio no caso, tá? Agora, para todos os cabelos, tá? Agora, e 40 volumes usar a OX, né? Só vai funcionar se usar essa 40 volumes, entendeu? Porque senão não vai clarear, né? Que é a OX que clareia o cabelo, entendeu? Agora, como a gente vai para uma outra situação de um cabelo que a gente quer fazer retoque de raiz daqui a 1 mês, 2 meses, né? Cresce aquele 1, 2 centímetros nesse meio tempo. Então, gente, olha, essa distância do nosso couro cabeludo, 1, 2 centímetros, tem a influência da quenturinha da nossa pele. No caso, o nosso couro cabeludo também é uma pele, né? Então, essa quenturinha aí, ela faz quase que dobrar a volumagem do OX. Então, o que a gente faz? O contraponto aqui, né, é a gente diminuir a OX, entendeu? É assim que a gente faz. Por quê? Olha, por exemplo, usou 40 volumes, né, para colorir todo o cabelo, a gente acabou de falar, né, usa 40 volumes. E não precisa, nesse caso de retoque de raiz, não precisa usar reforçador, tá? Reforçador de clareamento, não precisa não.
Então vai diminuir para 30 volumes. Usou 40, né? Pois é, diminui para 30 para fazer o retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, né? Raiz crescida, né? Tem que fazer, né? Agora vamos para outra situação de um cabelo que ele está loiro já, né? Nesses tons de louros claros e claríssimos, e a gente quer trocar de loiro. Por exemplo, tá acinzentado, tá perolado, né? Então, gente, olha, nesse caso, e a gente quer trocar para esse loiro, né? Com um fundinho douradinho, né, da Adriane Galisteu. Então é outra cor. Então o que a gente tem que fazer nesse caso é usar a shampuzada, tá? A shampuzada, ela vai ser usada muito rápido no cabelo. Por quê? Porque esse cabelo já está loiro. É só para tirar mesmo, só para desbotar essa cor, tirar rapidinho essa cor que a gente não quer mais, né? Trocar de cor e colocar e tonalizar com essa cor do cabelo da Adriane Galisteu. Então, a shampuzada vai ficar tipo 10, 15 minutos no máximo, né? É bom fazer um teste de mecha antes, né? Porque a gente já sabe até quanto tempo vai durar para sair a cor do cabelo, tá? Tudo a gente vê no teste de mecha, tá, gente? Então, faz a shampuzada rapidinho, né? E pronto, saiu a cor, porque já tá louro, é rápido que sai. E a gente vem para tonalização desse cabelo. Olha, duas maneiras de fazer, tá? Se o cabelo ele é descolorido de alguma maneira, por exemplo, feito mechas, ou uma descoloração global nele, né? Então, a gente vai colocar esse 10.03 com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos, é o tempo da tonalização mesmo. Agora, se o cabelo ele é pintado, é uma coloração, é uma tinta, a gente vai fazer agir um pouco diferente. Vai usar esse 10.03 com OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Bom, é assim. Beijo, meus amores, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se joga, gata, nesse cabelo lindo.